quando você quer destruir um hábito ruim, é interessante você criar um bom que tenha uma competição com esse outro. Então, se você dorme errado, é mais ou menos tipo você querer andar com o carro com o pneu furado. Já saiu ruim. Em 2013, 2014, mais ou menos no meio da graduação de psicologia que eu fiz lá no interiorzinho, bem no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de 60 mil habitantes, eu acho. Eu fiz a minha graduação. Eu fumava uma carteira de cigarro por dia e bebia bastante. E parte da graduação eu fumei cannabis também. E, cara, praticamente a minha vida era isso. Era fazer uso do álcool com função realmente de embriaguez, seja em festa, final de semana com os amigos, etc. Eu era muito sedentário, um leve sobrepeso, até que um dia eu já ficava. Eu tinha esses hábitos, né? Não estudava, não dava muita bola para essas paradas, achava que todo mundo era errado e todo mundo era burro, só eu entendia das coisas e não sei o quê. Um perfil até relativamente comum de acadêmicos, né? Até que uma vez, cara, eu fui descer do ônibus para ir para casa e eu tinha que andar umas 2 quadras. E eu cheguei em casa muito ofegante e não tinha subida. Aí eu pensei, caramba, cara, eu não consegui andar 2 quadras sem ficar ofegante. E isso acabou me gerando um alerta. Pô, mas, sei lá, mas se eu tenho que correr de um ladrão, se eu tenho que. Não tenho nem condicionamento minimamente para sobreviver numa, sei lá, na selva. Se fosse um antepassado, eu seria excluído pela seleção natural das espécies. E ali eu comecei a ficar um pouco incomodado. E normalmente, Thiago, a mudança de hábito, as pessoas muitas vezes perguntam, pô, qual que foi a virada de chave? O que que você fez ali que virou sua chave? Eu sempre falo que mudança de hábito, ela é uma coisa gradual. Você começa a mudar um hábito quando você começa a se incomodar com aquele comportamento, mesmo você continuando executando aquele comportamento outras vezes, até que em algum momento você tem, de fato, uma configuração contextual que faça você alterar o seu comportamento. Mas não é uma virada de chave. Muita gente acha que é uma virada de chave, por isso começa a academia e uma dieta na segunda-feira e quinta-feira já não consegue mais manter. Porque não é uma virada de chave e não dá para tratar como uma virada de chave. A virada de chave ela é muito lenta e começou aí. Lá atrás, quando eu começava a ficar incomodado com isso, mas continuava. Continuava bebendo, continuava fumando, continuava não sei o quê. Não estudava nada, não pensava em futuro e nada disso. Aí eu comecei a acompanhar muitas pessoas que praticavam corrida. E eu comecei a me arriscar na corrida. Então, comecei a correr bem gradualmente, dava uma corridinha, caminhava, corridinha barra caminhar. Tipo, corria assim, 1 quadra, caminhava 2, corria 1, caminhava 2. Sempre no mesmo percurso. Até que chegou um momento eu comecei a correr o percurso inteiro, porque eu fui ganhando uma resistência cardiovascular, cardiorrespiratória. E quando eu comecei a ganhar essa resistência cardiorrespiratória, ou seja, eu comecei a formar ali o hábito da corrida, eu continuava fumando cigarro aos finais de semana e dia de semana, mas já havia diminuído um pouco. Até que em algum momento eu queria começar a pensar em construir uma estrutura de corrida para competir a nível amador mesmo, para tentar finalizar uma provinha de rua qualquer. E o cigarro estava me atrapalhando. Então, eu sempre falo para a galera que quando você quer formar um hábito bom, quando você quer destruir um hábito ruim, é interessante você criar um bom que tenha uma competição com esse outro. Então, por exemplo, o cigarro começou a atrapalhar a minha evolução na corrida. Então, eu comecei a ficar puto de fumar. Falei, pô, não acredito, cara. Porque antes fumar cigarro pra mim tinha uma função. Uma função social, os meus amigos fumavam, então na hora do café a gente fumava, na hora do intervalo da aula a gente fumava, trocava uma ideia. Era uma função social para interagir com aquele ambiente, com aquele contexto. Então o cigarro tinha uma função legal na minha vida. E eu sempre falo, a gente pode falar depois se vocês quiserem sobre isso, mas tem uma máxima na psicologia comportamental que é todo comportamento tem uma função. Você não se comporta sem função. Você tem uma função para tudo, tem uma função. E o cigarro tinha essa função. E depois de um tempo que eu comecei a correr, o cigarro começou a ter uma função pejorativa dentro do meu repertório comportamental, que era atrapalhar minha corrida. Então, mesmo eu perpetuando aquele comportamento de fumar por conta de circuitos cerebrais que haviam sido formados pelo próprio poder aditivo da nicotina, eu começava a ficar irritado de fumar. É mais ou menos quem desliza na dieta feio no final de semana e fica triste depois. Você desliza na dieta
por conta do seu comportamento ser condicionado para aquilo muitas vezes, ou pela disponibilidade do alimento, ou pela sua história de interação com o alimento, etc. Mas você fica triste muitas vezes depois. E a corrida começou a deixar o hábito do cigarro cada vez mais desinteressante para mim. Até que um momento eu comecei a fumar só final de semana, até que outro momento eu comecei a fumar só quando eu via 1 ou 2 amigos, até que um momento eu percebi, cara, eu sempre tô fumando quando eu saio com aquela galera. É sempre quando eu saio com aquela galera que dá vontade de fumar. Então eu parei de sair com aquela galera. E hoje a gente sabe que o vício, de uma maneira geral, é extraordinariamente contextual. Muito. Tanto é que a internação, que seria o passo mais extremo de um tratamento com um adicto, é nada mais, nada menos do que remover o sujeito do contexto e evitar contato com ambientes onde ele usava droga. Então, hoje a gente tem isso muito claro nos estudos de neurociência, que vício, de uma maneira geral, é muito contextual. Se você quer parar de beber, não vá ao bar, não saia com as pessoas que você sempre bebeu. Se você quer parar de fumar, o cigarro é o pior, e eu sempre digo que o cigarro é o pior vício de tratar, porque diferente de álcool e outras drogas, o cigarro ele infecta a vida. Você fuma no carro, fuma no intervalo do trabalho, fuma antes de dormir, fuma ao acordar, fuma no café. Bebida é diferente, você bebe em lugares específicos, então é mais fácil isolar aquelas variáveis. Cigarro, ele infecta a sua vida, é muito difícil. Mas a corrida foi meio que fez essa mudança de hábito, cara. Agora, a gente tem muitos hábitos ruins na nossa vida, né? E você tinha um hábito muito ruim e você conseguiu colocar um bom no lugar. E você falou que muitas vezes o que começa a dar esse gatilho, né, de começar aos poucos a ter essa motivação de mudar um hábito, de deixar um hábito ruim, é o próprio incômodo que é gerado pela consequência de fazer algo consecutivamente que vai te prejudicar de alguma forma. Só que eu não acredito que seja difícil para as pessoas identificarem, na grande maioria das vezes, o que é um hábito ruim, e ainda assim elas sofrem, elas gostariam de não ter um hábito ruim, mas conseguem ter uma função sempre, né, em algum hábito, de alguma forma, né, ter uma recompensa, geralmente em algum hábito. Eu queria te perguntar, o que diferencia, qual que é a linha tênue entre uma pessoa que consegue trocar um hábito ruim por um bom, como foi o seu caso, e uma pessoa, às vezes, como que o Lucão acabou de falar, que eu queria fazer isso e eu não consigo. Assim, o que diferencia alguém que consegue e alguém que não consegue? Olha, Thiago, essa pergunta demandaria alguns bons minutos de explicação, mas assim, tentando não ser prolixo, primeiro, você precisa, antes de mais nada, estabelecer um terreno fisiológico, se eu posso chamar assim, que permita a alteração do hábito. Vou dar um exemplo. O pessoal que acabou de comentar ali, né? Não lembro quem que falou, que seria bom chegar na geladeira de noite, ter meia-noite e ter um negócio X para comer. A primeira coisa que você tem que fazer para tentar ter uma alteração comportamental a nível habitual significativa é ter ciclo circadiano regulado. Então, se você dorme errado, é mais ou menos tipo você querer andar com o carro com o pneu furado. Já saiu ruim. Inclusive na clínica BeHealth que a gente tem, a primeira intervenção que a gente faz com todos os pacientes é ajustar o sono do paciente. Mas o que é dormir certo? Pelo menos de 7 a 9 horas por noite. 7 e 9? 7 a 9, isso. Alguns sortudos têm uma alteração genética que permite eles dormirem 6 a 6 horas e meia, mas é relativamente rara essa alteração, e se você está pensando que tem em casa, provavelmente você não tem. Não, mas eu acordo bem. Na verdade, tem estudos mostrando que se você priva pessoas de sono, por exemplo, bota no laboratório, esse estudo foi feito pelo Matt Walker, neurocientista hoje que é o mais pica assim, na área do sono. Levou a galera pro laboratório, lá nos Estados Unidos faz muito isso, tem grana pra fazer, né? No Brasil não tem pesquisa pra isso. E deixa um grupo dormir 8 horas, um grupo se acorda com 6, um grupo acorda com 4 horas de sono, outro grupo vira à noite. Quando você vai ver no outro dia, ou fazendo isso consecutivos dias, o grupo que dormiu 8, quando você vai aplicando sucessivos testes de função operacional do cérebro, memória verbal, linguagem, raciocínio, velocidade de processamento de informação, o grupo que dormiu 8 horas é o que vai mais rápido. Eles são cognitivamente mais afiados. O grupo que dormiu 6 é um pouco pior, o que dormiu 4 é pior e o que virou à noite é uma desgraça. E quando você aplica um teste de percepção subjetiva de cansaço, ou seja, você pergunta, Thiago, como é que você tá aí, cara, depois dessas noites dormindo 6 horas? O grupo que dormiu 6 horas responde que tá tão bem quanto o grupo que dormiu 8.
Mas quando você vai mensurar objetivamente a função cognitiva, eles estão pior. Ou seja, em outras palavras, você fala, não, eu tô bem, mas quando a gente vai avaliar, você não... Entendi. Né? Então, dormir bem 7 a 9 horas por noite, para a população em geral, Mas tem exceto crianças, tá? Criança dorme mais mesmo. Mas tem a gente falou aqui que tem um período, 7 a 9 horas, mas tem assim, cara, porque tem aquela galera que fala assim, eu sou um cara noturno. Não tem... Tem as Não existe, tem essas não paradas existe, assim. não existe Não, mas humano... não tem uma galera que funciona melhor de manhã. É, uma sou que funciona criativo às 3 da manhã. Não. É o Batman. Batman. Trabalha à noite. Cara, não existe animal, o ser humano não é noturno. Alguém enxerga no escuro aqui? Não enxerga. A gente não é noturno. Mas não tem aquele negócio, tipo, Tem, eu trabalho melhor de manhã. Tem os cronotipos. Tem os cronotipos. Então O que é tá. isso? Mais ou menos 50% é a divisão de matutino e vespertino. Matutino é tipo eu durmo 9h40 da noite e 9h40, 10 horas da noite eu durmo e acordo 5h30, 6 horas. Naturalmente, se deixar, meu cronotipo é assim. E outras pessoas são vespertinas. Tendem a dormir 10h30, 11, 11h30 e acordar 8, 8h30. Mais que isso não existe, tá? Mas eu acordo às 11, eu sou vespertino. Não, você tá errado, tá dormindo errado. Adolescentes, de uma maneira geral, têm um processo de vespertinilização. Adolescentes, eles tendem a dormir mais ou menos meia-noite e acordar um pouquinho mais tarde. Por isso que escolas, por exemplo, que obrigam o adolescente a acordar 6 horas para pegar um busão para ir para a escola, cara, é um crime contra o sistema biológico do adolescente. Ele acorda, inclusive, mole, assim, ó. Ele acorda no meio do sono profundo. Então, dormir bem. 5 horas da manhã, todo dia. 7 a 9 horas por noite, passando por todas as fases de sono. Só pra gente não perder a resposta, porque a gente entrou no sono, mas o objetivo era responder Sim, que alguém eu vou consegue... voltar lá. Então, primeiro ponto é você ter um sono adequado, porque até onde a gente sabe, a aprendizagem, de uma maneira geral, tanto implícita quanto explícita, ou seja, as aprendizagens explícitas seria você saber onde é a capital do Brasil, o que é um CDI, essas coisas é uma aprendizagem explícita, você sabe que sabe. A aprendizagem implícita são hábitos. O hábito é uma aprendizagem, envolve uma mudança de circuito no seu cérebro para você conseguir alterar o seu comportamento. Essa mudança de circuito no cérebro, ela é sonodependente. Então a pessoa que dorme mal já vai ter mais dificuldade de mudar hábitos. Porque você, de certa forma, é como se você não tivesse o cimento muito bom para construir uma casa. Vai ser mais difícil você construir uma casa se o seu cimento for ruim. Então, o sono é um pilar fundamental. O segundo ponto e talvez mais importante, que difere as duas pessoas, quem consegue e quem não consegue mudar um hábito, é o ambiente onde essa pessoa vive, cara. Não tem como. É inegociável. Se você vive em meio a pessoas que bebe, fuma, não sei o que e tal, vai ser muito... Você pode até conseguir, tá? Não é 8 ou 80, você pode até conseguir. Mas vai ser muito menos provável você conseguir ter uma alteração significativa de hábito se você vive em meio e a um contexto de pessoas que têm aqueles hábitos ruins, do que se você viver em meio a um contexto de pessoas que nutrem outros tipos de hábitos. Então, se você quer alterar um hábito, você deveria se preocupar em andar e conviver com pessoas que tenham os hábitos que você busca.